Olá, amigos, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, circunstancialmente hoje substituo o pastor César Cavalcante. Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico. Mas eu saudei a vocês dizendo o seguinte, não é? Que Senhor Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu poderia dizer a paz do arcanjo Miguel? Eu poderia dizer assim? Nós vamos tratar sobre esse assunto hoje. Hoje o tema é extremamente interessante. E a questão aqui não é o que o dogma diz, mas é o que a Bíblia diz. Então nós vamos observar este debate. Está entrando no ar aqui o debate comigo na técnica de som. O Rafa, você ouve o programa hoje pelo Dial 105.7 FM, você também assiste por todas as mídias sociais, não é? Tanto YouTube, Facebook, Musical FM, Musical FM 105.7 no YouTube, no Facebook FM Rádio Musical. Também com o pastor César Cavalcante nas minhas mídias sociais, pastor Roberto Cruvinel. Mas tem uma novidade para você, presta atenção. A Rádio Musical está com um novo aplicativo. E para ouvir a rádio, você pode baixar o aplicativo pelo link. O link está na descrição do YouTube, não é isso? Está na descrição do YouTube, é bem fácil. Vai lá no Google Play, procurando FM Musical, e você baixa o aplicativo. Então, se acontecer com você o que aconteceu hoje em São Paulo, que as pessoas ficaram horas numa linha de trem, você fica ali preso, mas pode aprender a palavra de Deus na Musical FM. Então, baixa agora. Não, vamos lá. 30 segundos, vamos lá. Baixa o aplicativo, o novo aplicativo da Musical FM. Qual é o tema? Vamos lá, temos a enquete, é a caixinha de perguntas que vai entrar aí. Ponto, tá aí. Jesus Cristo é o arcanjo Miguel? Sim ou não? Essa enquete já está rolando aí? Essa enquete já está rolando? Já estamos perdendo 93%. Até agora, 93% dizendo que não é o arcanjo Miguel. Não é? 7% estão dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel. E você, o que pensa? Então vamos lá. Bom, o tema de hoje, sua opinião, queremos ouvir a sua opinião. Você vai votar na enquete aí pelo Instagram, tá ok? Tá aí no Instagram, Jesus Cristo é o arcanjo Miguel? Bom, aproveita, segue a rádio aí no Instagram, Musical FM 105.7. Bom, vamos lá, eu quero apresentar aqui hoje os meus convidados. O tema é exatamente Jesus Cristo é o arcanjo Miguel? Muito bem. Nós vamos colocar o WhatsApp também, vai ter WhatsApp hoje? O WhatsApp da rádio é o 11 98484 9988 98484 9988. Tema: Jesus Cristo é o arcanjo Miguel? Isso é uma realidade? Diminui Jesus? É ou não é? Para debater isto, o meu amigo de outros embates, dessa feita eu estou mediando, então tenho que ser imparcial, né, irmão? Pastor Ezequiel Gomes, que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Jundiaí, é bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo e também é conferencista, escritor, com livros publicados pela editora Reflexão. Ô, irmão Ezequiel, paz, querido. Graça e paz, Cruvinel, graça e paz, Helder, é um prazer enorme conhecê-lo. E a gente está aqui para conversar sobre um tema bem desafiador, bem interessante, da cristologia do anjo, né, como se diz. Que é um negócio estranho, a cristologia do anjo. É verdade, você vê o Jaroslav Pelikan quando ele comenta sobre a tradição da igreja, né, especialmente os primeiros séculos, ele diz assim, que a cristologia do anjo era bem comum no começo da igreja e depois foi abandonada em nome de percepções um pouco mais específicas sobre a cristologia. E a gente vai bater esse papo, vai ser bem interessante. Legal, agora, eu acho que o desafio é para mim. Também. Porque
Contigo eu só tô do outro lado, né? Acontece, né? Mas é isso aí, vamos lá. E também conosco, debutando aqui, né, no debate especificamente, não é? Doutor Helder Kanashiro, ele é doutor em mestre em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, é professor, tradutor, palestrante, tendo a sua linha geral de pesquisa, o estudo dos aspectos históricos, sociais e econômicos no mundo do Oriente Médio e Mesopotâmico. Para quem não sabe, Mesopotâmia vem de 2 vocábulos gregos, meso e potamos, é entre rios. E ele também tem seus estudos em exegese e hermenêutica de textos nas sociedades e culturas do Mediterrâneo. Ele é licenciado e também é graduado em licenciatura plena em filosofia pelo Centro Universitário Assunção, Unify, em São Paulo. Meu amigo, doutor Helder Kanashiro, Reirene Tuquírio. Pastor Cruvinel, fico bastante feliz em ter a tua companhia aqui conosco, em nome de Deus. E o pastor Ezequiel, que fala bastante rápido, eu queria que ele falasse um pouco devagar, porque eu não consigo acompanhar, mas tem muita... Eu assisti alguns programas e eu vi que tu tens bastante habilidade e conhecimento dos assuntos. Então, para mim, é um prazer bastante grande tê-lo, já que tu vieste um pouquinho longe, né, para prestigiar o debate. Muito bom. Vamos bater um papo bem calmo. Considerações, peraí que eu tô mediando. Considerações iniciais de Letos. Vamos lá, começando com Ezequiel, vamos lá. Considerações iniciais. Bom, a gente faz a conexão... Você defende que sim? Sim. Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel. Todavia, a gente não vai na direção, como você colocou no começo, de substituir o nome de Jesus pelo nome de Miguel, nem no contexto de oração, nem em contexto de louvor, nem em contexto de invocação de uma forma meio que geral, assim como, por exemplo, a gente não ora em nome do pão da vida, em nome da luz do mundo. São títulos, né, que se referem à pessoa de Cristo, mas quando a gente o invoca e o louva, a gente sempre usa o nome de Jesus, não o nome de Miguel. Então a gente não tem o costume de dizer Miguel é o Salvador, Miguel é o Senhor, Miguel, etc., ainda que a gente tenha a compreensão de que são a mesma pessoa. E a nossa percepção, dentre outras razões, tem que ver em especial com você tentar fazer a linguagem bíblica entrar dentro de uma narrativa unificada em relação aos diversos textos bíblicos, especialmente à luz do conceito de ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida, ele mesmo ensinou. E Miguel é diretamente conectado à experiência da ressurreição, tanto em Daniel capítulo 12, quanto em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se você percebe ali, a figura de Miguel aparece em Daniel capítulo 12, e ali há uma ressurreição, e há a ressurreição dos mortos, etc. e tal. Quando Jesus Cristo desce com voz de arcanjo, acontece a ressurreição daqueles que estão dormindo em Cristo, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16, 17 em diante. Então, em função disso, lembrando inclusive que segundo João capítulo 5, quando as pessoas ouvirem a voz do Filho do Homem, elas sairão dos túmulos, a gente entende que para não ter dois agentes da ressurreição, é necessário identificar Miguel com Cristo, porque senão, ou Miguel não é capaz de ressuscitar, ou não é Cristo que ressuscita. Para manter essa unidade do discurso, a gente entende que as duas pessoas são uma e a mesma, sem com isso ter a implicação de que Miguel é uma criatura dentro de uma visão ariana ou antitrinitariana. A gente entende que é a segunda pessoa da Trindade, é Deus. A gente não entra dentro desse aspecto como se Jesus fosse uma criatura menor do que Deus, que de fato ele é. E essa é a nossa visão. Maravilha. Muito bem, então o pastor Ezequiel defende que, de fato, Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel. Sim. É o Arcanjo Miguel. Doutor Helder, suas considerações iniciais. Eu não advogo que sejam as mesmas pessoas por uma questão do método. Então, dependendo do método que você coloca para estudar, você vai ter resultados diferentes. Mas eu queria fazer assim uma pergunta sincera para o pastor. Não tem nenhuma outra intenção. De fato, no caso dos adventistas, vou tratar dessa maneira respeitosamente, tá? Certo. Não,
não há nenhuma possibilidade, mesmo que no fundo da discussão, em que realmente a questão da criatura e criador nunca foi colocado em questão? Só para eu entender, antes que o pastor responda, viu, irmão Ezequiel? A defesa do Dr. Helder é que Jesus não é o Arcanjo Miguel. Isso. Mas o senhor não quer fazer uma consideração inicial baseado no E aí, quê? Porque depois eu respondo. aí ele responde sua pergunta, porque para os ouvintes entenderem, baseado no que o senhor diz que ele não é o Arcanjo Miguel. Eu acho que a questão temática, que é muito útil, é um método muito útil de estudar a Bíblia, eu acho que tem alguns complicadores, como o meu método também deve ter os seus complicadores. Mas eu acho uma dificuldade você pegar um texto hebraico com toda a sua carga cultural e fazer uma equivalência direta com o texto grego. Então há de se colocar os conceitos, começar como o Sócrates nos ensinou, começar com um conceito que pode ser que as pessoas não concordem, mas é um método. Então eu vou tentar usar o método, estudar o mundo, a língua hebraica, e depois passar para o grego. Nós temos aqui um representante bastante capaz nisso também, e eu acredito também que o pastor Ezequiel, para tentar ver as diferenças que tem a partir do conceito. Então eu vou trabalhar a partir disso. Então começar com o nome, então fazer do método dedutivo, começar do geral e vou para o particular. Então vamos lá. Então tudo bem. O irmão doutor Helder está dizendo que Jesus não é o Arcanjo Miguel. O irmão Ezequiel disse que é e apresentou textos que, segundo ele, referendam isso. Eu quero analisar esses textos com vocês aqui hoje. Beleza. Então vamos lá. Posso responder? Pode responder a pergunta. Repete a pergunta. Se realmente, honestamente, eu não estou fazendo nenhuma acusação, não há nenhuma intenção, mesmo que, vamos dizer, longínqua, a respeito de confundir criatura e criador. Exatamente. E etc. Veja, é bastante importante a gente dizer que o Adventismo do Sétimo Dia, ele nasceu de uma forma muito plural lá no movimento milerita do século XIX. Então, muitas pessoas que formaram o primeiro movimento adventista vieram de denominações cristãs um pouco diferentes e formaram o movimento que cria que Jesus voltaria em 1844, e aquilo ali não aconteceu, e aí esses grupos se dividiram, e de um desses grupos surgiu o Adventismo. Entre esses grupos, haviam pessoas antitrinitarianas e haviam pessoas trinitarianas. Haviam pessoas que tinham um pouco de percepções diferentes a respeito das coisas. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais o Adventismo é uma religião um pouco rachada internamente. Porque ele já nasce um pouco com pessoas com visões um pouco diferentes. Então, sim, o Adventismo flertou com o antitrinitarianismo no início da sua obra. Todavia, a identificação de Miguel com Cristo, ela não veio exatamente por esse lado. Porque é basicamente o seguinte: Jesus também é apresentado como homem. E homem também é criatura. E mesmo assim a gente não deixa de crer que ele é Deus. Inclusive ele é 100% Deus e 100% homem, certo? Então, a ideia de Jesus se apresentando como uma criatura, no caso homem, ela não elimina a nossa percepção da sua divindade. A gente entende da mesma forma em relação a essa discussão da manifestação angelical de Jesus, como o arcanjo Miguel. Só para pontuar, então, só para anotar aqui. Então, você coloca que o arcanjo Miguel é a manifestação angelical de Jesus. Sim, claro que naturalmente é importante a gente entender que a linguagem anjo, ela é a linguagem do mensageiro, que não significa que Jesus passou por um processo de angelificação como ele passou de encarnação. Por exemplo, nascimento, ou viver como anjo, até porque estaria que estar vivo lá como anjo até hoje, né? Então, Jesus pode ser referido como anjo meramente no seu aspecto de ser o mensageiro da Trindade, de Deus, etc. e tal, né? Então, isso também é importante dizer, inclusive em harmonia com a própria ideia do anjo do Senhor na Bíblia hebraica. Que, por exemplo, em Juízes capítulo 13 é revelado como homem, como anjo e como Deus, lá diante de Manoá. Então, são essas três coisas que
de alguma maneira, se manifestam conjuntamente, a gente entende que se manifestam em Cristo também. E aí, doutor Helder? Que ele está dizendo que Jesus, que na verdade o arcanjo é uma manifestação de Jesus. Sim. Uma manifestação. Pré-existente, pré-encarnado, etc. É. Bom, eu vou começar com a leitura de Hebreus, capítulo 1. De muitas partes e de muitos modos, antigamente Seós aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou a nós um Filho, a quem colocou herdeiro de todas as coisas, por quem também fez os eons. O qual, sendo o resplendor da sua doxa, da glória, e a exata impressão da sua essência, em grego tis, hipostásios aftu, e carregando todas as coisas pelo dito do seu poder, fazendo a purificação dos erros aos alvos, que são os pecados, assentou-se à direita da grandeza das alturas. Verso 4. Feito tanto mais excelente, em grego, kriton genômenos ton angelon, no plural, do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, paraftus, que clironomiken onoma. Bom, até aqui. O que eu entendo do texto, sem nenhuma arrogância, me parece que está muito claro. Se ele, o Filho, ele é mais excelente do que os anjos, Tom Angelon, quanto herdou mais excelente nome do que o deles, eu entendo claramente do texto, se eu posso dizer assim, que não podem ser a mesma pessoa. Por quê? Porque um É superior. é superior e inferior. A respeito dos anjos. Lembrando que o senhor está lendo os textos, misturando português com grego, e muita gente nossa não entende especificamente, né? Se o irmão puder ser bem específico, então essa é a primeira premissa, que não podem ser a mesma pessoa porque um é superior ao outro. Segundo, e não tem nenhuma outra interpretação Plausível? porque se ele é o mais excelente, não pode estar, eles estão em andares completamente diferentes. E me parece que o livro de Hebreus já está tratando já dessa questão, porque deve estar havendo essa questão no tempo de Hebreus, da questão, porque esse assunto dos anjos Colossenses já aparece, etc. é muito... Mas aí, doutor Helder, aí eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou fazer as perguntas para te apertar, mas vou fazer apertar o senhor agora. Sim. O Antigo Testamento tem diversas manifestações teofânicas. Teofania vem dos vocábulos teós e faneros, que é manifestação da divindade. Ora, muitos teólogos colocam o anjo do Senhor, na maioria dos textos, não todos, mas na maioria dos textos, como manifestação de Jesus. Então, e dentro desse texto não pode ser mesmo? Ou uma manifestação da divindade? Bom, eu acho que eu não sei se mais adiante o pastor Ezequiel vai levantar a questão de Zacarias. Malach, Yahvé, ou Hashem, olha, há muitas dúvidas sobre essa questão da teofania. E eu não estou falando de questão teológica, que é importante, como tu levantaste. É difícil, que eu acho que tu estás trabalhando por causa do tema, né? Que não é propriamente o que nós vamos trabalhar somente essa ideia. É muito difícil de dizer o que é e o que não é. Por exemplo, vou adiantar a respeito de Zacarias. Não, a questão de Daniel. Vou pegar a questão de Daniel. Por exemplo, a grande parte do texto aramaico, em que foi depois comentado, para chegar, que nós vamos chegar em Daniel, o texto está em aramaico, não o texto que nós vamos citar, né, da questão do primeiro, do maior e tal. Mas, por exemplo, o artigo definido em aramaico, dentro de um contexto maior, é muito comum. Quase todos os substantivos em aramaico, ele tem, no caso do Strongella, ele tem um aleph no final. Então fica muito difícil, num contexto maior, de demonstrar que o artigo definido resolve o problema. Resolve o problema. Bom, então, eu só vou pedir um pouquinho que a gente
seja um pouco mais enxuto nas explicações, doutor, porque o pessoal entender. Senão a gente não avança. Então vamos lá. O doutor Helder disse que o artigo definido em aramaico, quer dizer, e nessas línguas do hebraico, é comum. Uhum. E aí? Porque é uma defesa, né? É uma defesa, inclusive, adventista, que essa questão do anjo do Senhor, da questão da teofania, que é largamente discutida nas questões teológicas. Legal, vamos comentar um pouco disso aí. Primeiro falando de Hebreus. O texto de Hebreus 1, verso 4, ele não refuta a visão adventista, porque Jesus, nesse caso, que ele é superior aos anjos, ele está sendo comparado com os anjos em um contexto da sua morte, da sua ressurreição, da sua vitória, da sua exaltação, está lá ao lado da direita de Deus e etc e tal. Só que veja que no mesmo livro, capítulo 2, verso 7, se diz que ele foi feito por um pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste, etc e tal, que é uma citação lá do Salmo, se não me engano, o Salmo 8, né? Que citado aqui em Hebreus capítulo 2. Então, o que acontece? Jesus, vamos trabalhar na seguinte ideia, ele é Deus, ele é apresentado como anjo do Senhor no Antigo Testamento, pelo menos essa é a visão da maioria, e aqui não está se evocando a maioria, como querendo dizer que maioria é sinônimo de correção, mas essa é a visão da maioria. Só uma correção, irmão amigo. Ele é considerado, sim, com a manifestação da divindade. Isso. Na maioria dos textos. Não em todos. Nem todos os textos. Nem todos os textos que falam do anjo do Senhor. Por exemplo, a sarça ardente, né? Então, na sarça ardente existe a ideia de que Moisés tem um encontro com Deus, e quem é esse Deus lá? É o anjo do Senhor que fala com ele, etc e tal. Inclusive, uma das coisas é que ele tira as sandálias dos pés, que o lugar é santo, que é uma clara revelação de divindade. E acontece o mesmo com o príncipe do exército do Senhor, lá em Josué capítulo 5, que vai fazer a conexão com o príncipe Daniel 10, né? Então, veja bem, ó, Jesus plenamente Deus, se manifesta como anjo do Senhor no Antigo Testamento. E o que acontece? Esse ser se encarna e se revela como um homem menor do que os anjos. Aí, por causa da paixão da morte, ele morre, ele ressuscita e ele volta ao céu, ao lado de Deus o Pai, que é a questão da trindade ali. Então, o que a gente entende? A gente entende que esse Jesus Cristo, ele é chamado de anjo do Senhor. Então, nesse aspecto, naquilo que o anjo do Senhor é Cristo e é Deus, ele não está incluso em Hebreus 1, verso 4. É como se nós tivéssemos duas categorias de anjos. O anjo do Senhor, que é revelado como Deus, e os anjos que são criaturas. Jesus é superior a esses anjos que são criaturas, e aí a gente concorda 100%. Mas aí pergunta... Mas ele é o anjo do Senhor, ele é Deus. Mas aí, sim. Vai, doutor Helder. Pastor Ezequiel. Tom angelon. Está no plural. Sim. Agora, por exemplo... Né? Pois é. Mas, por exemplo, aí quando dá a explicação de que são alguns... e não são todos... Não é o anjo do Senhor que é Deus. Tá. Essa é a única exceção. Tá, mas por exemplo... Que é ele mesmo, né? Tá, o texto não diz isso, não é? Sim, verdade. Então eu vou pontuar dessa maneira, né? É lógico que não sou contra a explicação teológica. Sim, perfeito. Mas... a sua abordagem textual é positiva. Não é? Então, assim... É porque tem outro texto que diz que o anjo do Senhor é Deus. Aí, nesse caso, ele seria uma exceção a esse texto, entende? Pois é, mas, por exemplo, por que eu não posso entender que as informações, elas são dialéticas e uma não sobrepõe a outra? Posso entender isso? Pode, claro. Porque, por exemplo, se eu tenho 3 informações, dentro da escatologia, tu pode dizer assim, ó, houve um crescente até chegar... Perfeito, claro. Naquilo. Sem dúvida. Como eu posso pensar também que as coisas são dialéticas. Então eu digo assim, Pastor Cruvinel é pai, professor de grego e luta artes marciais. Um exemplo, tô dando. Sim. Né, uma analogia. Uma coisa não sobrepõe a outra, claro. Mas as informações elas são dialéticas. Perfeito. Então eu entendo que a questão é dialética e não que uma, vamos dizer... coloca como exceção. Então, por exemplo, então eu entendo que Tom angelon... Todos os anjos. São todos os anjos. Bom, umas questões aqui, deixa eu ler aqui algumas opiniões, irmãos. É o seguinte, Renan Bittencourt, tá de Cruvão, não entendi, irmão. Não entendi essa liberdade, dileto. O Kleber Lima, então Jesus não é só Deus, Jesus é um arcanjo. E aí, vamos colocar aí, anotando as perguntas aí.
Então, o que é um arcanjo? Um arcanjo em angelologia te diz que é um chefe de anjos. É um anjo superior. Deixa eu só ler aqui, o irmão. E aí, como é que faz? Aí eu quero voltar a uma questão que o irmão Ezequiel colocou. Que o Ezequiel colocou logo de cara. Você não ora ao pão da vida. Sim. Mas aí, pão da vida é uma questão qualitativa. Miguel é um nome. Uhum. E aí me dá a impressão, não é um título. Não, por exemplo, você pega os nomes de Deus, Yahvé, Shalom, quer dizer, Deus de paz. Mas você não ora a paz, ora a Deus. E aí não é meio estranho você ter dois nomes, Jesus e Miguel? Se Miguel é Jesus, você pode orar a Miguel. Essa é uma colocação que eu quero voltar com vocês aqui, que eu acho incongruente. Bom, filmes bíblicos diz aqui, ó, Jesus é o cordeiro, é o leão, é o pão, é o homem, a água, a videira, a oliveira, é o anjo do Senhor. Por que não pode ser o arcanjo? Tá aí pelo YouTube, tá? Até a opinião do ouvinte. O W. Max, se Miguel é o Senhor Jesus, Deus, Filho, segunda pessoa da Trindade, o Criador, por que ele diria que o Senhor era quem deveria repreender Satanás se ele é o próprio Senhor? A Ellen White faz num dos seus livros, ela inclusive diz que é Jesus que está ali repreendendo Satanás. Ela diz isso. Agora eu quero prover a prova bíblica sobre isso, né? Kleber Lima diz assim, 1 Tessalonicenses 4,16, pois dada a ordem com voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, vamos ficar aqui até o Kleber aqui, vou parar aqui. Esse negócio, pois dada a ordem com voz de arcanjo, essa expressão diz que Jesus é, doutor Helder, Jesus é o arcanjo. Olha, pois dada a ordem, que foi citado por ti, pelo Ezequiel, pois dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Questão, essa questão da voz de arcanjo está ligada à boca do Senhor que descerá dos céus? É isso que o texto está dizendo? Doutor Bom, questão conceitual. Mihael é uma pergunta. Quem é como Deus? Não é uma afirmação, é uma pergunta. Dentro de uma semântica, por exemplo, Salmo 113:5 vai dizer, dentro da semântica, porque vai mudar El para Hashem. Mi ka Hashem Eloheinu, quer dizer, quem é como o Eterno, o nosso Deus? Me parece que há somente uma resposta. Ninguém. Então eu acho muito estranho que o nome de Cristo, o nome de Jesus, esteja atrelado a Mihael como pergunta. Bom, seguindo essa mesma ideia, Êxodo 15:11a. Quem mi kamorha haelen Hashem? Quer dizer, quem é como Yahvé? Novamente, eu só posso pensar em uma resposta. Ninguém. Eu não posso achar, pastor Ezequiel, e nem acho que tu achas isso, que possa ser uma outra resposta que não seja essa. Mas e aí, doutor Helder, tudo bem. Então, quer dizer, dentro da questão semântica, esse nome é uma pergunta e já foi resolvido em Salmo 71:19, Salmo 88:6, Salmo 89:7, quer dizer, dentro da questão semântica, a resposta seria ninguém. Bom, primeira tese. Deus, ele nunca se apresenta como uma pergunta, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Pelo contrário, Deus, ele faz perguntas para o homem: onde você está? Para Caim e para Abraão, para os patriarcas, Deus sempre faz uma pergunta. E então eu não acho que ele é uma pergunta dentro do texto bíblico.
Então, por isso que eu acho que Mihael, na questão do étimo, deixa eu só terminar e depois tu fala. A segunda tese. Deus e Jesus sempre é a resposta. Então, no caso, vou pegar um exemplo do caso novamente do Gênesis, quando ele pergunta para o homem onde você está, e depois, então, em Gênesis 3,15, nós sabemos que há a solução para aquela questão da queda. E assim foi com Abraão. E Jesus também no Novo Testamento nunca se apresenta, ele poderia ter se apresentado como Miguel, ele nunca se apresenta. Ele faz perguntas também, mas objetivamente ele responde. Então ele vai justamente isso daí: eu sou o pão da vida. Então não há nenhuma referência a respeito de perguntas e respostas. Então eu acho que por isso que eu acho que Miguel não tem nada a ver com a questão de Jesus. E uma segunda questão. É que nós temos que ir para o intervalo, viu, doutor? Posso falar mais um pouquinho? Pode. É a questão do arcanjo. Então, assim, é uma questão gramatical, e está aqui o pastor Cruvinel, pode me corrigir ao vivo. O arcanjo, se você for pegar a questão do grego, não poderia traduzir como chefe dos anjos, porque é um nominativo. Poderia fazer uma construção, como nós vimos, do genitivo plural. Então, na verdade, estritamente o nome seria chefe anjo. O anjo-chefe. Isso. Bom, é como, por exemplo, um cozinheiro nordestino. Ele é nordestino. Ou um homem padeiro. Ele é padeiro. Então, o arcanjo só pode ser anjo. Tá bom. Pela etimologia. Então, não seria correto... desculpa... essa questão, porque é um nominativo. Se fosse um genitivo, eu aceitaria que fosse dos anjos. Então vou deixar aqui a pergunta, já baseado no que ele falou, ele disse que não tem como, o Dr. Helder falou que não existe, ele usou essa frase, não existe texto que alie uma coisa com a outra. Sim. O arcanjo com Jesus. Certo. Depois do intervalo, eu gostaria que você falasse sobre isso. Beleza. Pode ser? Claro. Então vamos ao intervalo, vamos aqui e voltamos já já. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. Muito bem, nós voltamos aqui para o segundo bloco do debate, né? Eu tenho uma colinha aqui no segundo bloco, deixa eu ver, o WhatsApp da rádio é o 11 98484 9988, 98484 9988. E aí, Jesus é o Arcanjo Miguel? Ele é o Arcanjo Miguel? Não é? Nós estamos voltando aqui nos debatedores, terminamos com o doutor Helder. Eu começo então com o pastor Ezequiel. E a pergunta que eu coloquei, pastor Ezequiel, é a seguinte. O doutor Helder diz que não existe texto que faça que ali Jesus sendo Miguel. Sim. Então, vou pegar minha Bíblia, vou pegar a Bíblia na mão. Qual é o texto para eu dar uma olhada? Vamos lá. Apocalipse 12. Vamos lá. Todo mundo aí, pessoal. Então, o que acontece? Dentro da nossa visão, Apocalipse 12, versos 4 a 6, ele tem conexão com o verso 7. Nós entendemos que esse mesmo personagem que aparece no verso 4 como filho, olha só, sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações como cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar. Então veja, olha o que acontece com esse homem. Esse filho da mulher... Que o senhor quer quem? Cristo. Esse é Cristo, né? O senhor crê também assim? Sim, ele é o filho da mulher, e aí o Satanás vai destruir o dragão, certo? Aliás, Satanás quer destruir o filho. O que acontece com ele? Ele é arrebatado para Deus, então ele ressuscita, ele morre, ele ressuscita e vai para o céu. Chega lá no verso 7, há peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Então o que a gente entende? Que esse filho é o Miguel. Entendi. Entendeu? Ele está na terra, e quando ele ressuscita e vai para o céu, ele vai lá e expulsa Mas aí, Satanás vamos lá, deixa eu só do céu, fazer, de forma eu não estou, né, estou só fazendo agora as minhas inquirições ao senhor, tá? Sim. Então, o versículo 7,
com relação aos versículos 5 e 4 a 6, só não diz que Miguel é o filho arrebatado, não diz. Certo. Diz que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Como também nós vemos no Novo Testamento o nascimento de Jesus sendo anunciado por anjos. Certo. Como também nós vemos em Gênesis 18, nós vemos ali uma visão teofânica com outros 2 anjos. Sim. Nós vemos aí. Como nós vemos em Daniel também, como um príncipe de nações. Ora, Jesus é o Pantocrátor, é o Todo-Poderoso. Se ele é o Todo-Poderoso, por que ele é só um príncipe de nações? Tá, calma, isso são coisas diferentes. Não, só para colocar, porque esse texto, esse específico, perfeito. Tem mais outro? Não, esse é o mais importante. Mas porque o que acontece assim, você tem que perceber a dinâmica da visão. Né? Ele tá na terra, o diabo quer ir atrás dele, ele é arrebatado para o céu, chega lá, o Miguel tá guerreando contra o diabo. E olha aqui uma coisa importante. Mas, levando em consideração, perdão, viu, pastor? Só para levar para o pessoal entender, do ponto de vista geral dessa doutrina, o próprio texto de Hebreus diz que esses anjos são espíritos ministradores em favor dos homens. Sim. Então, como um mensageiro de quem? Então, esse anjo, o chefe, esse anjo-chefe, arcanjo, não é? Como está o texto, esse texto de Apocalipse não demonstra, numa visão, leitura simples, que esse filho, entenda a sua postura, esse filho arrebatado seria o anjo. Só para pontuar. Tá. Depois eu vou perguntar se o senhor acredita. Só queria comentar o que ele falou no bloco anterior. Tá, mas depois você me dá outro texto? Não, esse é o texto. Agora sim, olha só, o Cruvinel, veja bem. Se Jesus não fosse Miguel, você teria um líder dos anjos que fosse diferente de Cristo. Vamos pensar, o líder dos exércitos de Deus é liderado por alguém menor do que Deus, que seria esse arcanjo, que seria essa criatura. E Satanás seria o anjo-chefe lá dos demônios. Só que veja, Jesus Cristo falou muitas vezes, o filho do homem e seus anjos. Jesus atribuiu a si mesmo anjos. Virá o filho do homem com os anjos do seu poder na segunda vinda. Usa possessivo. Sim, mas é isso. São anjos dele. Só fica à vontade, viu, irmão? Se você quiser redarguir, fica à vontade. Assim como tem Miguel e seus anjos. Então, veja bem, se Miguel e Jesus fossem diferentes, as hostes divinas, elas obedeceriam 2 chefes diferentes. Eu sou divino aqui, mas eu sou do time de Miguel. Não, eu sou divino, mas eu sou do time de Jesus. Mas aí não contraria, queridos irmãos, doutor Helder e Ezequiel, não contraria o próprio texto é para chamada, tem chamado, espera um pouquinho, já vou chamar já, porque o negócio aqui agora começou a pegar fogo. Apocalipse 1:8, que diz que ele é o Pantocrátor. Pode ter diversos chefes de seção, mas só tem um presidente. E aí, mas nós entendemos que Miguel é exatamente esse chefe do todo mesmo. Mas aí, se é isso, não de seção, por que ele é príncipe de uma nação e não do mundo inteiro? Vamos chegar lá. Bom, eu já nem comentei o que ele falou no a questão do método da alegoria que foi utilizado, nós vamos discutir sim sobre isso, né, que foi usado essa relação Miguel, Israel e Jesus e a igreja, que eu não considero, porque são coisas diferentes. Certo. Mas é a questão de método, então não vou utilizar. Quem usa o método da alegoria, me parece que a Ellen White utilizou, e o Reformador e mais alguns também utilizaram isso, assim e tal. Eu acho que não é. Mas assim, olha, não querendo ser simplista, mas digo o seguinte, vamos supor, os senhores 2 dão aula no mesmo lugar, tem alunos. Aí eu pergunto para ti, pastor Ezequiel, como estão os seus alunos? Você diz, eles estão muito bem. E aí eu falo para o pastor Cruvinel, vocês dão aula no mesmo lugar. E aí eu pergunto, pastor Cruvinel, como estão os seus alunos? Ele diz, estão muito bem. São os mesmos alunos. Quer dizer, o argumento pode ser que não seja definitivo, mas... Porque, por exemplo, você pode dar aulas, que eu sei que tu dá aulas, por exemplo, no 1A, 1B, 1C e ele nas outras... Mas veja bem, se eu fizer a pergunta, eu não vou, e não fizer outras perguntas, eu vou achar que os seus alunos são os mesmos. Então eu não acho que a questão dos seus, na minha modesta opinião, determina que sejam grupos diferentes. E outra coisa também, eu acho que, como o texto de Hebreus, se eles são espíritos ministros de Deus,
Eu não acho nenhum problema, porque assim como Cristo deu autoridade para que nós pisássemos, ele pode dar muito bem autoridade também Os anjos, claro. para os anjos, inclusive Miguel. Claro. Você vai lá, porque eu tô saindo um pouco, mas eu já pisei na cabeça da serpente. Você vai vai batalhar? Porque, na verdade, Cristo não precisa nem batalhar, porque o Apocalipse diz que ele vai matar com o sopro da sua boca. Não tem, quanto o Criador não tem batalha. Perfeito. Eu só queria comentar um pouquinho do que você falou no capítulo anterior lá. Só peço desculpa, Vênia, que eu tenho 2 ouvintes esperando. Tá bom. Aí você volta nisso? Pode ser. Então vamos ouvir os ouvintes aí. Vamos ouvir os ouvintes. Olha o que eu falei. Sim, Que tá coisa ótimo. estranha. Vamos ouvi-los. Vamos lá. A paz do Senhor, pastor. Pastor Ezequiel, vou fazer uma pergunta para o irmão. Se Miguel, ele é anjo, como é que ele pode ser Deus? Só pela referência da antiga aliança, onde fala o anjo do Senhor? Quando ali se refere ao anjo do Senhor, ali se refere ao mensageiro de Deus. Se refere como que se fosse o próprio Deus falando. Não é exatamente Deus falando, mas um mensageiro de Deus. Assim como nós hoje somos mensageiros do Senhor. Então o que nós podemos entender é: arcanjo é anjo, é criatura. Cristo é Deus. Esse é diferente. Jesus é filho de Deus. No caso de 100% homem, 100% Deus, é outra história. Bom, A paz do Senhor, irmãos da Rádio Musical FM, sou Jardel, da cidade de Lajeado, congrego uma instituição pentecostal. Gostaria de dar minha participação. Eu creio que Michael e Yeshua são a mesma pessoa. Creio que Michael pode ter sido um elo entre Deus e os seus anjos, e Yeshua um elo entre Deus e os seres humanos. Então não há nenhuma heresia, não há nenhuma contradição em ambos, em diferentes momentos, serem a mesma pessoa. Um grande abraço a todos, um abraço ao pastor Ezequiel. ô Jardel, eu lembro de você, meu filho. Eu lembro de você. Vamos lá, nós estamos chegando ao final, irmãos. Eu pediria porque a gente já caminhasse para as considerações finais. E esse texto de 1 aos Tessalonicenses 4, que até agora ninguém me respondeu. Vamos lá. Eu respondi no começo, mas Vamos é lá. a minha visão, óbvio, Vamos respeitando lá. a visão contrária. Só para a gente fazer as considerações finais, então. Quando Jesus se apresenta como Miguel e essa pergunta, quem é como Deus, você diz que ele tipo assim, Deus é sempre a resposta e não a pergunta. Mas a gente entende que Jesus se manifesta em especial como Miguel nesse confronto contra o diabo e contra a morte. Então, nesse aspecto, Cristo se coloca como aquele que é igual a Deus e não Satanás. Tem um pouco da ideia lá em Isaías capítulo 14. Satanás queria ser como Deus. E quem é como Deus? Jesus é como Deus. Porque todos os membros da Trindade são como Deus, certo? Então não é que a resposta é ninguém é como Deus. Quem é Deus é como Deus. Então Cristo é como Deus. E Cristo confronta Satanás como Miguel, tanto em Daniel capítulo 10 quanto em Apocalipse capítulo 12. A ideia de que o arcanjo é um nominativo é importante, sim, e a gente entende, sim, que o arcanjo ele é um anjo, vamos dizer assim. Entretanto, a dificuldade não é com o título, a dificuldade é que o anjo do Senhor é chamado de anjo e também é Deus no Antigo Testamento, que tem que ver com a pergunta que o ouvinte me fez. Como que ele pode ser anjo e Deus ao mesmo tempo? Como ele podia ser homem e Deus ao mesmo tempo? É claro que isso é filosoficamente complexo, isso é uma questão que assim, até excede a nossa capacidade de entendimento e de linguagem, mas é o que a Bíblia afirma em relação a Jesus Cristo, homem e Deus. Homem é criatura, homem não é Deus. Isso também poderia funcionar dentro dessa perspectiva de Cristo como o chefe anjo, o anjo-chefe. Você está fazendo um silogismo, Sim, né? mas Você está colocando isso. duas premissas Isso, que e são concluindo. lógicas, Isso. mas não podem ser provadas. Sim, óbvio que não pode ser provado. Você não prova que... Na perspectiva de uma teologia tradicional, né, Ezequiel? Não, claro, é lógica a posição. Mas... Até o momento, eu estou esperando, assim, um texto dizendo, vamos supor, que Jesus se refira a ele mesmo, ou faça uma inferência que ele foi, ou seria o anjo. Porque, na verdade... Porque, na verdade... É a voz do arcanjo. Porque, na verdade, tem um texto aqui que ele diz, eu sou. Lembra que ele fala? Ele está citando o Antigo Testamento, a sua própria divindade, doutor Helder.
Eu acho também assim, desculpa a simplicidade do argumento, porque você trabalha bem as ideias. Nós estamos caminhando, tá? Olha lá. É a mesma coisa do... Bom, o Ezequiel prega com voz de leão e age como uma águia. Voa que nem uma águia. Por que eu não posso entender? Eu não fiz o exame de texto, sinceramente, não fiz a exegese do texto, a minha resposta não é suficiente, mas isso não quer dizer que porque ele utiliza como a voz do arcanjo, que ele seja um deles. O texto de Tessalonicenses, né? Certo? Então, assim, a princípio, é simples, merece uma exegese que não fiz, vou ser bem sincero, mas me parece que uma leitura simples do texto é isso, olha, o pastor Ezequiel, ele prega como leão ou tem a voz de leão. Mas é porque assim, a dificuldade é, se Jesus não é o arcanjo, sim. Lembra que lá em João capítulo 5, ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão dos túmulos. Então é a voz de Cristo que dá vida aos mortos. Se o arcanjo não é Cristo, você tem um problema de que, na verdade, é a voz do arcanjo que dá vida aos homens, e não a voz de Cristo. Para evitar essa contradição entre as duas coisas, a gente entende que Jesus o arcanjo, porque ele é que dá a voz à ressurreição. Eu vou dar um minuto para cada um para considerações finais, mas olha só a consideração. Quem é que ressuscitou Jesus? Tem texto que diz que foi o Espírito de Cristo, que foi o Espírito de Deus. O Pai. Não é? Então o Pai ressuscita. Então mostra a divindade. Nem é como Deus, ele é Deus. Sim, mas se o arcanjo é Cristo, é Deus, agora, ele também resolve esse problema. Texto aqui que o Mon coloca, tanto como o texto, na minha opinião, né? De Apocalipse, não está dizendo que o filho, filho arrebatado é Miguel batalhando, não diz, o texto não diz isso. Não, o texto não se explica. Agora, Tessalonicenses, pois dada a ordem como voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, dada a ordem com voz de arcanjo, o próprio Senhor descerá do céu. Não está dizendo que é o Senhor que alçou voz de arcanjo. O texto, leitura simples, não diz. Aí nós vamos para a consideração final. Irmão Ezequiel, você tem 1 minuto. Eu pergunto a você, tela para o irmão Ezequiel aqui, para Ezequiel. Eu digo, é ou não é? Miguel é Jesus? Sim, sem sombra de dúvida. Acho que a gente conseguiu colocar os principais pontos com bastante clareza aqui no debate. Só para reenfatizar, né? Você tem um filho da mulher que é perseguido pelo diabo, arrebatado para o trono de Deus que está no céu. E a próxima imagem é Miguel guerreando contra o Satanás, né, e seus anjos. Então, para nós, a conexão é absolutamente clara. E, acima de tudo, a questão da ressurreição. Ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão. E é a voz do arcanjo que é ouvida nessa ressurreição, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, essas conexões, elas são indeléveis. A gente, naturalmente, não teve tempo de trabalhar mais extensamente Daniel capítulo 10, Zacarias capítulo 3, que poderiam ser textos elucidativos em alguns desses aspectos, mas agradeço demais a presença, feliz demais de te conhecer, Helder. Muito legal, Cruvinel, e que a graça de Jesus seja sobre todos. O seu contato é Vem Senhor Jesus. Isso, lá no YouTube, Vem Senhor Jesus, você me encontra por lá. Muito bem. Eu venho na ponta da língua a vontade de responder, mas eu não posso. Irmão, doutor Helder, o senhor tem 1 minuto. Bom, eu agradeço bastante, aqui, né, as considerações, pastor Cruvinel, como um excelente mediador. A ideia é que não são, né? Jesus não é Miguel, e coloquei algumas questões, né, que eu achei pertinentes, e trabalhar outros textos, fazer exegese de outros textos, eu prometo que farei. Para entrar a questão do Judas e Zacarias, que eu me preparei para falar, mas não deu tempo. Podemos fazer um outro debate, não tem problema, ali. Pois é, e trabalhar a questão exegética do texto também. Legal. Mas, como diz lá Hebreus, o Senhor Jesus, ele é superior, Criton, aos anjos. Maravilha. Bom, suas redes sociais, Instagram, Helder Blessa. Helder Blessa. Isso. Muito bem, meus irmãos, eu quero dizer que amanhã nós vamos ter o debate aqui. É certo o pastor estipular o valor para pregar? É certo? É certo estipular o valor para pregar? Mas vamos ao resultado da enquete, rapidamente. Resultado da enquete, bora. Você conseguiu aumentar, tá vendo aí, ó? Um pouquinho, pô. 96% disse que não
e 4% diz que sim, de uma audiência com milhares de pessoas. Observa que é muita gente. Deixa eu dizer para você gostaria de aprender grego bíblico? Eu acabei de lançar um curso totalmente online. Fica disponível para você durante um ano. Tem exercícios em PDF, cards para você guardar, da alfabetização até tradução, de alfabetização a tradução. Vem estudar grego comigo. Me manda uma mensagem no 11967665787, tanto para estudar grego quanto curso teológico. Eu estou com uma promoção agora até dia 9, 35% de desconto no grego bíblico, em 3 vezes sem juros. Ó, barato. Manda uma mensagem no WhatsApp no 11967665787 e me siga nas redes sociais. 2h eu tô aqui às 14 horas. Me siga aí, @Pastor Roberto Cruvinel, Instagram, YouTube. E hoje à noite, Pastor César Cavalcante está comigo no meu canal do YouTube. Nós vamos falar junto com o Pastor Rodrigo Ursino, falando sobre pós e pré. Pastor Roberto Cruvinel no YouTube. Meu WhatsApp é 11967665787. Deus abençoe. Amém. Você ouviu Debates na Musical FM.